then all the connections are secure. And if there is no leak at all, then you might need to turn up the flow a bit to reach the continuous bubbling. The third type that we just talked about is the vigorous bubbling, which is when it's a lot of bubbling, and this means we need to turn down the flow a bit. And the fourth type is no bubbling, which we also talked about, which means that there is a leak in the system. Ok? Então ela está reforçando aqui agora que a gente vai falar sobre o horas, monitoramento, né, do CPAP depois que ele tiver colocado. Então, o primeiro ponto que ela falou do borbulhar contínuo, estão reforçando aquelas informações. Não pode estar borbulhando demais, não pode estar borbulhando de menos. E se tiver intermitente, então, se não estiver borbulhando, verificar fugas. Se tiver uma borbulhar intermitente, aumentar o fluxo. Se estiver borbulhando demais, diminuir o fluxo até o mínimo suficiente para ficar borbulhando, tá? Ok. Okay, now the second thing is we also always need to be monitoring the baby. So we need to look at oxygen saturation and work of breathing. So the oxygen saturation we monitor through pulse oximetry or a monitor where we can see the oxygen saturation. And if it's too low, we need to change the settings on the blender, which is between 30 to 100%, either increase or decrease depending on the oxygen saturation we see. And it's important to remember that changing the flow will not change the oxygen saturation. Ok, então ela falou que a gente tem que estar sempre agora monitorizando o bebê, né? Se ele está com trabalho com desconforto respiratório e a saturação. Então, se ele tiver com a saturação caindo, que a gente tem que lembrar de mexer na concentração de oxigênio e que só aumentar o fluxo ali no cilindro de O2 não vai aumentar a FiO2 dele, né? A fração inspirada de oxigênio. Então, se a gente quer aumentar a oxigenação, a gente tem que mexer no blender, para mexer na concentração de oxigênio e não no fluxo, tá? Ok. Okay, and the second thing we need to assess the baby is the work of breathing. So the signs of respiratory distress that we talked about, the chest retractions, everything. And if we still see that the baby, it's hard for the baby to breathe, then we need to look at the pressure. And we might need to increase the pressure to make the baby breathe more comfortably. And we do that on the pressure generator, the wand. Ok, então se você vê que o bebê, mesmo estando no CPAP, ele ainda está desconfortável, ainda está com desconforto respiratório, o que a gente vai mexer é aqui nessa pressão. Então, quanto maior a pressão que você coloca, quanto mais fundo está a coluna de água, maior suporte para o bebê. Então, 4 é o menor e 10 é o maior suporte, tá? Ok. And anytime we change any of these settings, we need to go back and make sure that there's continuous bubbling. Because sometimes changing the settings can alter the flow a bit. So if we change one of the settings, we need to adjust the flow to make sure that there is continuous bubbling. Então, se ela só lembra que assim, quando você mexe em outros parâmetros, se você mexe no blender ou se você mexe aqui, você pode ter mudança no padrão de borbulhamento. Então, se mexeu em alguma das outras coisas, parou de borbulhar, borbulhou mais, então você tem que reajustar de novo aquele fluxo que tinha sido colocado no início. Tem que começar do zero. 3, 4, 5, né? Não. Não, você vai ajustando. Por exemplo, eu 3, 4, mexi 5 é aqui. o padrão. Não, sim, mas Então, aí se você precisar aumentar ou diminuir, os outros parâmetros você também tem que alterar. Então, aí que ela tá falando, se mexeu, você tem que parar e começar do zero, 3, 4, 5 e fazer de novo, não precisa. Não, na verdade não pode, porque assim, se você fizer isso, você vai voltar para tudo que estava no início. Tá. Então você já tem, o que isso quer dizer? A gente tinha aquele ajuste 3, 4, 5 inicial, é o genérico. É o começo. É o começo. Daí a gente vai ver o que esse bebê especificamente precisa. Então a gente viu, ele está saturando mal, eu vou aumentar então, né, o oxímetro está ali, 88, 87. Então eu vou aumentar a concentração de oxigênio. Aí eu vim aqui no blender, soltei, aumentei a concentração de oxigênio. Isso é uma mistura? Ou quando você mexe aqui, ou quando você mexe aqui, você acaba mexendo, uma coisa interfere na outra. Então você pode ter um padrão de bolha diferente. Então, por exemplo, eu abri mais aqui o blender para entrar mais ar comprimido. Então acaba que interfere um pouquinho no fluxo. Então a bolha pode ficar fraca ou a bolha pode ficar muito forte. Então a gente vai ter que ver, agora que eu já ajustei as outras coisas da saturação e do desconforto respiratório. Já mexi aqui,
eu tenho que ir lá e ver. Se a minha bolha tá igual, tá saturando, ok, tudo bem. Se tem alguma coisa que não tá legal, que é borbulhar intermitente, borbulhar muito forte, borbulhar muito... Não borbulhar. ou não tá borbulhando, aí você vem e aumenta o fluxo ou diminui o fluxo, conforme a necessidade. Entendeu? Então aquele que era 4, você pode precisar botar 5, ou precisar botar 3, aí vai variando. Tá bom? Você tem 3 formas de regulagem: o oxigênio, o blend e o expurgo. São as 3 formas que se tiver alguma coisa que esteja fora do padrão, é o que você tem que observar. Eu não sei se, aí eu não entendi se tem, eu começo por aqui, ó, a primeira coisa. A primeira coisa eu olho o oxigênio, a primeira coisa eu olho, eu chamo de expurgo, mas A PEP, né? O que, assim, quando eu vejo uma diferença, eu tenho 3 lugares que eu posso mexer. Por onde eu começo? Então, Não tem regra, né? De acordo com a... primeiro você vai ter que ver a condição do bebê. Então, se ele tá caindo a saturação, isso é prioridade. Ele tá caindo a saturação. Então, você vai ver aqui ou o oxigênio ou a pressão. Então, se ele tá caindo só a saturação, mas ele tá confortável, mexe só no oxigênio. Se ele tá caindo a saturação e tá desconfortável, você mexe primeiro na pressão. Se você mexeu na pressão, não melhorou a saturação, mas melhorou o desconforto, aí você ajusta aqui e aumenta o oxigênio. Perfeito. Aí esses 2 parâmetros a gente vai ver de acordo com a aparência do bebê. Só que aí quando você ajustou ali, você pode ter alguma mudança no borbulhar. Então, eu vi que melhorou tal coisa, ou então eu quero melhorar tal coisa, mas o meu borbulhar não tá legal. Aí você vai ajustar o fluxo depois. Tá. Então, primeiro aqui esses 2, depois o fluxo. O borbulhar é o termômetro. Isso. O borbulhar é o que vai... O borbulhar é o termômetro para saber assim, o equipamento está funcionando. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E o bebê vai ser o termômetro para saber, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais pressão, Perfeito. tá? Ok, Sarah. Okay. So any questions about the pressure or the blender or the flow? No, the questions were about when to change the FiO2, when to change the flow, and when to change the pressure. So I was explaining like if you have the changes, if you want to improve the work of breathing, you change the pressure. If you want to improve the oxygen saturation, you move the blender. And if there is any issue with bubbling after those changes, you adjust the flow, right? Exactly. Okay. That is great. Okay. So now we're moving to monitoring the device. So the first thing is the water and the humidifier. So as you can see in the humidifier jar, there are 2 lines, the fill to here and the refill line. So the water needs to always be in between these 2 levels. If it drops down below the refill, then the air is not getting humidified anymore. So whenever the water drops to the refill, we need to fill it again with sterile or distilled water, and this usually happens every 6 to 8 hours. Ok, então ela está explicando que aqui nessa jarra de umidificação tem 2 linhas. Aqui é o máximo de água que você vai usar e aqui é o mínimo. Então você, quando encher, bota no máximo. O que é importante é que sempre esteja entre essas 2 linhas. A partir do momento que evapora o suficiente para chegar até aqui, quando chega nesse ponto, aí você precisa reencher de novo com água esterilizada, né, água destilada. Então, e aí ela falou que esse tempo de chegar daqui até aqui normalmente é de 6 a 8 horas. Para você saber mais ou menos de quanto tempo você tem que encher a aguinha, tá? Essa pergunta não é pra nossa And just as a reminder, when we open the humidifier jar to refill it, it's interrupting the flow to the patient. So just before we open it, we need to just quickly remove the prongs and then open, refill, close the jar and then put back the prongs. Ok, então ela tá lembrando que quando a gente vai tirar a água para encher, abrir a jarra para poder encher, você vai parar de fornecer esse papo pro bebê, você vai abrir o sistema, vai parar de borbulhar. Então o que a gente faz? Para não ficar o nariz do bebê ocluído com a prova sem passar nenhum fluxo, você abre aqui um pouquinho, vou soltar aqui só aqui da lateralzinha. Você pode tirar um pouquinho daqui do bebê. Soltei, abri.
mexi, botei a água, aí depois você volta aqui para beber. Ok. Mas é importante saber que você não... And similarly for the pressure regenerator, we always need to keep the water to the fill line because that depends on the depth of the wand. So if the water level is lower, then we're not giving as much pressure as we think. And if the water level is higher than the fill line, then we're giving more pressure than we think. So we always need to make sure it's approximately at the fill line. And the way we've seen healthcare workers usually refill it is that you can just use a syringe and fill it from the holes on the top, the air holes. Ok. Então ela falou que já essa jarra aqui tem que estar sempre com esse nível de água, porque é esse nível de água que determina a pressão. Então ela você não vai esperar baixar. Então se tiver, às vezes escorre um pouquinho da água umidificada aqui, aumenta, tem que estar sempre nessa linha aqui. Então o que ela fala que normalmente veio fazer na prática é, baixou, preciso botar mais água, pega uma seringuinha, porque vai ser pouca quantidade, com a água e bota aqui pelo furinho. Tá? Aí você não para o sistema. Isso. Mas aí você não... Para o umidificador, tu tem que parar o sistema. Aqui você consegue... Isso. E se ele ultrapassar, o que ele faz? Tira. Aí ele tem que interromper para poder tirar. Não entendi. A não ser que tem uma seringa bem fininha, mas é difícil uma seringa de Ah, passa aqui. não dá. Você não É. vira o jarrinho, tipo... Normalmente o que a gente faz lá no meu é tira a tampinha, aí joga um pouquinho, porque só um pouquinho de água na lixeira. Não, eu não sei se vocês... Eu não sei como que é o nome. Uma turbina, aquele negócio que você coloca a éter, que você coloca, sabe? Que tem aquela... Um equipo. Bem... Não. Como que é o nome daquelas bisnagas? Aquelas bisnagas. Tem um caninho bem comprido. Ah, tá. Sei que puxa. É aquelas bisnagas que você coloca álcool. Ah, tá. Ou Autonomia. monotonia, é isso. Se tá. tiver de água, você coloca o furo aqui, você consegue. Entendeu? Ah, sim, entendi. Isso facilita também, Pra né? encher de água? Pra você encher fala? de água, Sim. é. Porque ele tem aonde ele coloca água e ele tem uma ponta, ele vai para um biquinho, que o biquinho cai mais ou menos aí certinho. Sim. Quer dizer, o jeitinho brasileiro, né? Que a gente... Ah, mas tem alternativa Mas pra pra pôr por vasilha, onde né? você tá falando? A água Pelos desse daqui buraquinhos. você não precisa abrir o sistema. Ok. Tem um furo, Mas comer você pouquinho, Lá por cima, pra dá pra fazer um... no de cada. Respiratório dá. Ah, Ok. Okay. por then aqui. the next Tá, Isso, entendi. entendeu? Uhum. O outro você precisa parar o sistema. Sim. Esse você não Caso precisa não parar. precise. Okay. The next thing is that the water in the humidifier and the pressure generator needs to be completely exchanged every 24 hours to prevent bacterial growth. So every 24 hours we should just dump the water out and refill it again. And remember that in the humidifier it's the sterile or distilled water, and in the pressure generator it's clean water with 2 tablespoons of acetic acid or vinegar. Ok. Então ela falou que a cada 24 horas tem que tirar completamente a água, para que as bebês que forem ficar, né, nesse sistema direto. Cada 24 horas tem que trocar as duas águas e repor, sempre com a mesma coisa. Água destilada e aqui água limpa. Ou água limpa com 2 colheres de vinagre. Até 24 horas você pode repor. Depois das 24 horas você tem que parar o sistema e trocar as duas águas. É Sabe o que compreensível. você vai ter que fazer? Você vai fazer isso para frente, mas para você também. Ela O vai filtro falar também. que em 24 horas você vai ter que trocar as duas águas e o filtro. É, Então, em 24 horas você vai ter que parar o sistema para trocar as duas águas e trocar o filtro. Então, 24 horas ele vai ficar interrupto desde que você complete a água caso necessário. Mas depois de 24 horas você tem que parar, trocar o filtro e trocar as duas águas. E da forma que a gente entendeu, uma água destilada e uma água filtrada. Isso. É isso, né? Sim. Ok. And the next thing is the filter disc exchange. So the filter disc needs to be exchanged every 24 hours, or if it gets discolored, whichever comes first. So if it gets discolored before 24 hours, then we need to change it. And between patients. And I'll show you a quick video on how we recommend exchanging the disc. Ok.
Então, o disco é aquilo, trocar a cada 24 horas, ou se ele mudar de cor antes das 24 horas. Eles falam que fica descolorido, né, perder a cor. Mas acho que pelo que eu vi na imagem parece que ele fica meio escuro. Ela falou que vai mostrar pra gente. Ok. So for the filter disc, we recommend that you have so in that pack you have 2 filter housings. So we recommend that you have the second one ready next to the patient, and you just quickly exchange them. So I will play the video. And then when it becomes time to exchange the filter, you can just take out the nasal prongs, quickly switch out the filter for the new one, and place the nasal prongs back in the patient's nares and check for continuous bubbling. Once you've done this, you can now take your time, take this apart, dispose of the disc, and put a new disc in, reassemble it, and place it next to the patient again so it's ready for the next exchange. Legal. Não vem 2 na caixinha, né? Ok. Vem. Vem? Ah, então tá embaixo. Ela, The next thing that needs to be ela não trocou só, ela trocou o filtro, por isso que veio com 2. Lembra, a gente falou, ela troca o filtro completo, e o outro ela já vai deixar de stand-by. Aí eu vou perguntar assim, tá em uso, eu troquei o filtro, eu não preciso Esterilizar? limpá-lo de alguma forma para colocar o Filtro novo. Não, se você for usar no mesmo paciente, não. Pelo menos no manual é o que está escrito. Se Tá. você for usar para o mesmo paciente, tirei esse filtro, né? Você tem 2 na caixinha. Pegou, trocou o filtro, aí aquele que saiu sujo, você troca só a parte interna, bota um novo e deixa ele guardado para o dia seguinte você usar naquele mesmo paciente. Claro, Tá. se você for usar com outro Tudo paciente, tem é que ser. tudo Ah, mas tem que ser tudo- Todo esterilizado. precisa ser esterilizado. Eles vão chegar no momento de cloro, de esterilização, né? Perfeito. Imagino que sim. Ok. Okay. And then this is just as a reminder that we should always check if the baby is ready to be weaned because we don't want to keep them on CPAP for too long. Então, só lembrar de, depois tem que ver também aquelas características, né, da prontidão para o bebê de ser desmamado, de sair do CPAP, para não ficar tempo demais sem necessidade. Só para reforçar. Ok. Yeah, so as a reminder, I just want to say 3 things. So the first one, when changing the blender, just a reminder to not screw too much, or like when you reach 100, you would feel the resistance. So sometimes people try to push more and it would break the blender. And same thing for when you unscrew it until 30, make sure when you feel the resistance to not push harder and so then the blender will break. Ok. Então ela fala também pra gente tomar cuidado quando for fazer tanto soltar essa peça aqui para destravar, para você chegar no final. Assim, chegou no 0, deixa no 0, não é para forçar mais, para tentar chegar até o final ficar duro. E no 100 a mesma coisa, para você fazer isso de uma forma delicada para não ter risco de quebrar, tá? Então chegou no final, é isso, não precisa ir até a última coisa, porque o que trava é essa pecinha aqui. Ok. And another thing to remember is that whenever we interrupt treatment, for example, when we open the humidifier jar or remove the filter, we need to just quickly remove the nasal prongs to make sure that we're not suffocating the baby. Então, também reforçou essa questão. Qualquer coisa que você for mexer no circuito, que você for interromper o fluxo, né? Vai trocar o filtro ou mexer em alguma coisa que vai interromper. Então, desacopla um pouquinho a pronga do nariz, mexe no que for preciso, depois volta. Tá? Isso é muito importante para você não bloquear a entrada de ar do bebê. And the last thing is that sometimes people could get tempted to overfill the humidifier jar above the fill line, so then they wouldn't have to fill it more frequently. But if we fill it more than the fill line, then that will interfere with the resistance of the system, and it might decrease the flow to the patient. Ok. Então, ela falou que algumas pessoas ficam tentadas a
encher o umidificador até o final, porque aí você não vai precisar encher a cada 6 ou 8 horas. Só que se você fizer isso, você está gerando uma resistência a mais para o fluxo de ar que está passando aqui dentro. Então não pode, tem que ficar sempre entre as linhas No que limite, ela recomendou. no limite recomendado. Isso. Ok, Sarah. Okay, and one helpful tip is that usually they provide the PDF version of this slide. So sometimes healthcare workers might print it out and put it on the walls in their units, so it can help them remember the steps of monitoring. So maybe we can work on translating it to Portuguese, or we can send it to you and you can create a Portuguese version, whatever works best. Ok, we can discuss it. I think it's a good idea. Então ela falou que esse slide, alguns locais eles gostam de imprimir essas recomendações e deixar ali na parede da UTI para lembrar dos profissionais Ela do vai passo a enviar, passo, que ela vai enviar pra gente e depois a gente discute se eles traduzem, mandam ou se eu ajudo eles a traduzir. Tá. Agora pode limpeza. Ok. Okay, so this is for monitoring, and now I want to take you through their processing slides. But before we start your processing, I want to ask if you have any specific protocol that you follow in prison, or like, are there specific guidelines for processing, national guidelines? Well, I will just discuss it with Cassio here if he has about his experience. In my hospital, as I am a respiratory care therapist, I'm not really involved in this part. I just put it and the hospital has its own protocol, which is to reprocess everything and just come back to the unit, okay? Cássio, você sabe que você tem alguma recomendação padrão de higiene, ou você também, se você tem alguma recomendação padrão de higiene dos equipamentos aqui no Brasil? Tem que ver, porque às vezes tem algumas substâncias que às vezes a gente consegue utilizar, né? Pra deixar. Tem que ver o que seria recomendado, né? O material não pode ser autoclavável, pelo que eu percebi. Ele tem que ter uma limpeza manual. Tá? Como é plástico, eu acho que não pode ser autoclavável. Então, por exemplo, a gente vê mesmo coisa Tem no. certeza? Porque no meu hospital ele é. Como que vocês fazem lá? O meu é o da Fanny, aquele copo. A gente manda pro expurgo e é oxitil. Se puder ser autoclavável, Aí tanto essas tracheias, Então, as prongas, as toucas vão pra rouparia, junto com a Perfeito. roupa de cama. perfeito. E essa parte aqui, ela é toda reprocessada. A gente tem copos também que a gente reutiliza da Fanny. então manda. Como é o sistema? É oxitil. Você tira autoclavável. Autoclavável, né? Então, assim, se puder ser autoclavável, alguma coisa vai colocar aqueles velcros, vai autoclavar e vai sair esterilizado e vai abrir na hora que você for usar. Igual faz com bambu, com todas essas coisas. Isso, exatamente. A outra solução, se não puder ser autoclavável, é com soluções. Por exemplo, o nosso colchão, o colchão de hipotermia e hipotermia, ele não é autoclavável. Tá? Sim. Mas existem soluções germantes, né, que você limpa, esteriliza a superfície. Você limpa, na verdade, esterilizar não. Na verdade não, esterilizar só com um autoclavável ou que você usa mais. Não usa álcool, essas coisas, para limpar os colchões, né? Porque o álcool, eu acho que ele recebe. Não é o álcool, é uma É solução. uma solução, eu esqueci É o uma nome. solução que tem. Fanny, Eu acho que é. que é o de superfície. É né? de superfície, exatamente. Então, por exemplo, obviamente, a gente sabe, greves, mas se o sistema num todo, toda essa parte puder ser autoclavável, é isso que vai acontecer. É certeza absoluta. A gente vai chegar para a enfermeira, para o fiscal, assim, vai fazer troca de paciente. We are discussing because in my hospital we have to be honest, I don't know exactly how to translate the system, but we send the material and they do all the process with high temperatures and the material comes back in a closed pack and it's really sterile. But for You prepare the device for preparar o dispositivo para o reuso, né? Então, preparar imediatamente após o uso, né? Terminou de usar, já retira. A desmontagem, a limpeza, secagem, desinfecção de alto nível
uma nova secagem e o guardar, né? O estocamento. So the components you see on the screen are the I'm just gonna take notes for me too. Don't forget it. Então ela falou aqui. A maioria dos componentes são reutilizáveis, que as prongas, e pelo que eu entendi o circuito também, eles são reutilizáveis, passa pela limpeza, mas eles têm um tempo de uso, de duração, né, de vida menor do que os outros, que são mais rígidos. E que só os descartáveis, que esses aqui que estão aqui na tela, né, que ela está mostrando pra gente, são todos que são reutilizáveis. E que descartáveis são os velcros e o disco dentro do filtro. Ok. okay. So to prepare immediately after use, we need to pour out any water in the jars because that's a source for bacteria to grow. And then we just wipe out